Gente, meu nome é Wellington Menezes, para quem não me conhece, né? Eu já sou acostumada a gravar vídeos para o YouTube, mas é de inglês. E aqui nós estamos com um outro intuito. Eu sou graduando de Direito, acabei de finalizar o quinto período, né, André? Acabamos de finalizar o quinto período, estamos entrando no sexto agora, semestre de Direito. Estudamos na Faculdade FADESA e estamos aqui com esse canal incrivelmente incrível para dar dicas do que a gente tem aprendido, né, Andréia? Andréia, presente, depois eu vou falar o intuito do canal. Vai lá, Andréia. Olá, pessoal. Olá, Wellington. Então, eu sou Andréia Pires, acadêmica, né, do curso de Direito, juntamente com o Wellington. E olha, dizer que é uma grande alegria, né, essa parceria com o meu amigo Wellington, porque aqui, através deste canal, vamos estar mais próximos, né, ali disseminando conteúdo, aprendendo mais, repassando o que aprendemos. Então, olha, desde já, curte, deixa o seu like e comente aí. Olha, ela aprendeu fácil, né? E rápido. Gente, o intuito do canal nós não somos advogados ainda, não finalizamos a faculdade, estamos entrando agora no sexto período, mas nós temos muito a aprender, demais. E nós vamos aprender mais ainda compartilhando com vocês aquilo que a gente tem aprendido na faculdade e na vida também no grupo de estudos. Então o intuito do canal, desse canal que se chama Monstros do Direito, e eu vou já falar por que se chama Monstros do Direito, o intuito principal é compartilhar aquilo que a gente tem aprendido com as pessoas que estão nos assistindo. Sejam pessoas que começaram a faculdade agora, que já estão no meio da faculdade, que já finalizaram, advogados que já se esqueceram de algumas coisas, e também trazer convidados para cá. Todo mês a gente vai trazer um convidado especialista na área. O nome do canal chama-se Monstros do Direito, não monstros do direito penal, administrativo, trabalhista, não, é Monstros do Direito. Então a gente vai trazer profissionais de todas as searas para explicar com excelência tudo aquilo que a gente vai trazer aqui. O nome do canal chama-se Monstros do Direito, em especial um dos nossos professores que usa muito esse termo em sala de aula, que é o professor Hugo Toneck. Inclusive, ele vai estar aqui no segundo vídeo do canal. Esse é o primeiro, né, Andréia? Estamos estreando aqui agora no YouTube, nesse canal. E o professor Hugo Toneck vai estar no segundo vídeo aqui do canal como o primeiro convidado. E, gente, o assunto é incrível, vocês têm que assistir. O primeiro até o final e o segundo também. Então, vamos lá começar. Doutora Andréia vai falar sobre o tema que a gente vai falar aqui hoje no canal. Vai lá, Andréia. Então, gente, de tantas temáticas, né, que seria muito importante trazer presente aqui, nada melhor do que falar das próprias experiências a qual a gente vem tendo. A temática, por exemplo, do título dos crimes contra a pessoa. Em especial dos crimes contra a honra, crimes que ferem a honra da pessoa. Então, está tipificado, né, no Código Penal, do artigo 138 seguinte, que são os crimes de calúnia, crimes de difamação, crimes de injúria. Calúnia, artigo 138 do Código Penal brasileiro, injúria, 140, difamação, artigo 139. Andréia, é importante salientar que é algo tão importante, a honra, né? Já a gente vai falar sobre o que é honra, a gente vai classificar aqui e dar o conceito de honra, mas é importante falar que a honra, ela está protegida no nosso Código Penal, né, como você falou, mas também na Constituição, no artigo 5º, né? Sim, Wellington. Então, assim, né, o legislador, ele teve essa preocupação, além de estar, né, protegida, resguardada no Código Penal, também é um direito fundamental, é inerente à pessoa. Porque o que é a honra? Podemos fazer essa pergunta, né? A honra são qualidades, atributos, né, de uma pessoa perante a pessoa, a sociedade. Então, assim, que qualidades são essas? São qualidades físicas, mentais, morais, que a pessoa tem, a autoestima da pessoa, né, perante ali, né, o meio social. E de si mesmo também, né? E de si mesmo, perfeito. Então, são dois as subespécies, né, dos crimes contra a honra.
a subespécie, né? Honra objetiva e honra subjetiva. André, sem querer, eu já passei aqui, ó, para objetiva e o que é subjetiva e bacana. Objetiva. Mas vamos lá. A honra objetiva, Wellington, ela é justamente essas qualidades, né, física, moral, intelectual, que a pessoa tem, de como a sociedade vê essas qualidades da pessoa, como a sociedade julga. Então é a reputação, sabe, a imagem da pessoa perante a sociedade, aos olhos da no sociedade, meio social. Né? Entendo. Já a honra subjetiva é justamente a autoestima da pessoa, a dignidade, o decoro da pessoa, como a pessoa se vê. Então, assim, é como ela se enxerga, a sua dignidade. Entendo. Então, honra objetiva é aquilo que a pessoa ostenta perante a sociedade e essa é a objetiva, né? Perfeito. E a subjetiva é aquilo que eu, quando eu olho no espelho, aquilo que eu me vejo, aquilo que eu sou, aquele conceito que eu tenho sobre mim, seria a honra subjetiva. E é importante a gente falar dessa temática, porque cada crime, né, específico ali que fere a honra da pessoa, seja ele, né, crime de calúnia, de difamação, de injúria, eles são diferentes um do outro, embora muitas das vezes eles são atribuídos tipo de forma errônea. Você comete ali uma calúnia, a pessoa fala, você está me difamando. Ou injuriando. Isso é uma injúria. E não é. Então, agora o intuito nosso, né, nesta temática de hoje, é justamente esclarecer o conceito, as diferenças de cada crime aí, né, que fere a honra da pessoa. Seja objetiva ou subjetiva. E as semelhanças também entre eles. Perfeito. Então, antes da gente adentrar na honra, né, ali no crime de calúnia, só para ficar um pouquinho claro, porque a gente já deixando essa deixa, vai ficar fácil você acompanhar todo o vídeo. Olha só, a honra objetiva está justamente nos crimes que fere, no caso, né, são os crimes de calúnia e os crimes de difamação. Já a honra subjetiva está unicamente no crime de injúria. Pode falar um pouquinho pra gente? Incrível. Eu já passei aqui sem querer. Eu acho que eu tô tocando no lugar errado. Fala um pouquinho pra gente o crime de calúnia, Wellington. Gente, o crime de calúnia, ele está previsto no artigo 138 do Código Penal. Vou ler aqui pra vocês. Vou ler com vocês o conceito aqui que tem tipificado no nosso Código Penal. Ó, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Gente, então aqui, o que a gente precisa prestar atenção no crime de calúnia é que você precisa imputar a alguém um fato, a algo definido como um fato. Não é falar, não é imputar negativamente a alguém um certo predicado, é imputar um fato, falar que fulano de tal fez isso e esse fato precisa ser tipificado como crime. Por exemplo, vamos falar aqui, André, um exemplo. Meu vizinho entrou ontem nas lojas americanas, nas lojas americanas e furtou uma TV. Esse fato que eu estou imputando ao meu vizinho, ele é tipificado como crime, como um crime de furto, artigo 155 do Código Penal. Então, ao imputar esse fato falso, né? Falso, tem que ser falso ao meu vizinho, eu estou praticando crime de calúnia, que eu imputei falsamente um fato que é tipificado como crime a uma pessoa. Também a gente precisa prestar atenção deixa eu passar aqui o nosso slide. De acordo com o parágrafo 1º, ainda do mesmo artigo, quem divulga esse crime ou quem propala e sabe que essa calúnia ela é falsa, né, também incorre na mesma pena. Então aqui, ó, de acordo com o parágrafo 1º ainda do artigo 138, ó, na mesma pena incorre quem? Sabendo falsa imputação, a propala ou a divulga. Então, se eu imputei um crime contra uma pessoa, né, um crime de furto, por exemplo, eu falei que essa pessoa entrou nas lojas americanas e furtou uma TV. Meu melhor amigo, por exemplo, sabe que isso é falso e começa a propagar.
né, a divulgar, o fofoqueiro, né, a propagar, divulgar essa informação, ele também se enquadra, ele vai responder pela mesma pena, pelo mesmo crime, né, descrito no artigo 138, parágrafo 2º. Desculpa, parágrafo 1º. Também é importante a gente prestar atenção no parágrafo 2º ainda do mesmo artigo, que fala que é punível sim a calúnia contra os mortos. Por exemplo, você não pode estar falando aí, por exemplo, uma pessoa morreu que antes de morrer ele cometeu tal delito e esse delito ser falso, né? Isso nem aconteceu ou a pessoa não é a autora daquele crime. Então, não pode, gente, é sim punível a calúnia contra os mortos, né, Andréia? Verdade. Wellington, pro crime, né, de calúnia, cabe exceção da verdade? Via de regra, sim, cabe exceção da verdade. Por exemplo, se você provar que aquele crime realmente foi cometido por aquela pessoa que você caluniou, aí você não vai ser processado pelo crime de calúnia. Ou seja, cabe sim a exceção da verdade. Nós temos 3 modalidades em que a exceção da verdade ela não é aceita. Ou seja, sendo verdade ou não, não importa. Mas vamos para a regra. Se você caluniar alguém e falar assim, olha, meu vizinho se entrou nas lojas americanas, furtou a TV, tipificado como crime de furto, 155 do Código Penal, então se restar provado que realmente essa pessoa que você acusou cometeu esse crime, que esse crime existe, você não vai ser penalizado por isso. Você não pode responder pelo crime de calúnia, porque nesse caso cabe a exceção da verdade, ok? Salvo quando que não cabe a exceção da verdade. Vamos acompanhar aqui ainda no mesmo artigo. Parágrafo 3º. Admite-se a prova da verdade, salvo quando? Leia aqui comigo. Primeiro, no caso, né? Se constituindo fato imputado crime de ação privada, o ofendido não for condenado por sentença irrecorrível. Ou seja, esse crime ele foi praticado, mas a pessoa sequer deu importância para esse crime. Como ele é um crime de ação privada, a pessoa precisa ir lá e fazer a queixa-crime e dar início à ação. Então a pessoa nem se preocupou. Então, para que você vai falar sobre esse crime? Então, a pessoa foi processada, por exemplo, mas não teve uma sentença ali transitada em julgado com característica de irrecorrível. Então, você não tem que falar sobre isso. Já no inciso 2, nós temos: se o fato é imputado a qualquer pessoa indicadas no número 1 do artigo 141. Nesse contexto, a gente está falando sobre os crimes contra o presidente da República, no caso, os crimes contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Então, nesse sentido, você também não pode se valer da exceção da verdade na verdade, você não pode se valer da exceção da verdade a seu favor. Então, aqui, olha, muito parecido com o inciso 1, é o inciso 3, que versa sobre se o crime imputado, embora de ação pública, lembrando que no inciso 1, ele fala sobre a ação privada. Aqui fala sobre de ação pública. O ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Então aqui houve a ação, né, houve todo o processo e o ofendido ele foi absolvido, né, por sentença irrecorrível. Então você não tem mais que falar sobre isso, porque se houve uma sentença transitada em julgado de característica irrecorrível, não precisa mais discutir esse mesmo fato, né? Então aqui não se vale também da exceção da verdade para esse caso. Ok? Então vamos dar continuidade. Então, assim, né? A calúnia, no caso, né? Ali, o crime contra a honra do artigo 138 é justamente imputar um falso crime, né? A uma pessoa determinada. Sim, você imputou um fato, né, falso a pessoa determinada. Só que ela também acaba que é muito confundida com a denunciação caluniosa. Sim. Pode esclarecer um pouquinho pra gente? Sim. A gente tem essa confusão, né? Por exemplo, assim como a gente tem uma linha muito tênue que as pessoas acabam confundindo, até a mídia também acaba confundindo bastante. Sim. O que é racismo e o que é injúria racial ou injúria preconceituosa. Então há uma linha muito tênue, que até a mídia também precisa tomar cuidado ao veicular uma informação. Na calúnia e denunciação caluniosa também há uma linha muito tênue. Por exemplo, né?
O crime de calúnia, como eu acabei de falar, ele está tipificado lá, está descrito, né, no artigo 138 do Código Penal. E no artigo 339 do Código Penal está denunciação caluniosa. O que é calúnia, como a gente acabou de falar, né? Calúnia é você imputar falsamente a alguém um fato que é caracterizado como crime, né? Ou seja, fazer fofoca, né, André? Vou falar que meu vizinho roubou tal coisa ou furtou tal coisa de fulano. E aí eu começo a propagar. Já a denunciação caluniosa, ela é muito mais grave que isso. Você não fica só na fofoca. Você leva isso ao conhecimento das autoridades, Então, né, do move Estado. a máquina estatal, Isso. né? Ali, a Você ação você tira o Estado da inércia ali e você leva isso ao conhecimento do essa Estado. finalidade maior mesmo. É né? muito mais grave, porque, por exemplo, o crime de calúnia, ele é feito, né, aberto, ele é feito através, da queixa-crime, né, por ser uma ação privada, né, geralmente exclusivamente privada, e já o crime de denunciação caluniosa, não. O crime de denunciação caluniosa, ele é feito através de ação penal pública incondicionada, ou seja, independente da vontade da vítima, independente ali de condicionante da vítima, cabe ao Ministério Público dar início à ação penal. E aqui no caso, a gente não vai mais falar de queixa-crime, vamos falar de denúncia. O Ministério Público vai oferecer a denúncia porque houve ali um crime contra a administração da justiça. Né? Então é muito mais grave. A pena para isso é muito mais grave. Andréa, a gente está falando sobre dos crimes contra a honra, né? Eu acabei de falar um pouquinho sobre calúnia. Você pode falar um pouquinho sobre difamação, Andréa, que é do próximo artigo? Sim, coloca na tela. Vamos já coloquei. A letra, né, da lei. Diz assim, o artigo 139 referente, né, ao crime de difamação. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Observa que a pena está um pouquinho menor? Sim, é porque o crime de calúnia ele é o mais grave aqui, né, dos crimes contra a honra. Ok, com exceção da injúria racial. Podemos falar mais à frente. Então, observa que é difamar alguém, né? Ou seja, é um fato ofensivo, né, determinado para uma pessoa. Logo, o crime de difamação fere a honra objetiva da pessoa. E, de fato, né, este crime é consumado quando chega ao conhecimento de terceiros, ao conhecimento da sociedade. Logo, mancha o quê? A reputação, a imagem da pessoa. O élito aqui não importa, diferente do crime de calúnia, que tem que ser falsamente, né, um fato caracterizado crime. Aqui não importa se este fato narrado, levado ao conhecimento de terceiro, que ofendeu a reputação da pessoa, seja verídico ou seja falso. Logo, o élito não cabe exceção da verdade. Observa que são crimes, né, os crimes contra a honra são crimes de menor potencial ofensivo. Então, crimes de até 2 anos de penalidade. O élito é de grande relevância entender que para ficar caracterizado o crime de difamação, tem que existir a vontade, no caso, o animus diffamandi, que é a vontade, o desejo, né, de difamar, né, de prejudicar a imagem, né, a reputação de alguém. Então isso é importante, porque se for, por exemplo, uma brincadeira, se for narrado ali o fato, mas de uma forma educativa, de uma forma que seja preventiva, para orientar, então assim, não vai ficar caracterizado o crime, né, de difamação. Tem que existir, né, esse desejo, no caso, de fato, de macular, né, de difamar a imagem da pessoa. Entendo. Bem, você também perguntou referente se existe, né, no crime de difamação, a exceção da verdade. Em regra não, né, que você falou agora há pouco. Em regra não, né, não importa se é verdade, se é falso, né, o fato ofensivo, em regra não. Só que existe uma única exceção. E é justamente o parágrafo único do artigo 139. Entendo. Diz o seguinte:
A exceção da verdade se admite se o ofendido é funcionário público e se a ofensa é relativa ao exercício de sua função. Então, nota aqui duas características importantes. Primeiro, tem que ser funcionário público. Uhum. E segundo, que a ofensa, né, atribuída ao funcionário público tem que ser relacionada ao exercício da função, né, a qual ele exerce. Um exemplo, Wellington, aqui, né, no parágrafo único. Uma mulher, um vizinho diz que a mulher está traindo o seu esposo lá no local de trabalho. Uhum. Né? Então, nota, ela é uma funcionária pública e aí está traindo o seu esposo lá e por isso acaba que está sendo prejudicada as suas atribuições, as suas funções, né? Ali no horário de expediente do trabalho. Entendo. Nota que o legislador ele não está preocupado se o fato é verdadeiro, o fato do adultério, né, que na verdade não é crime, é só uma ofensa, né, que mancha a reputação. Ele não está preocupado com o fato ofensivo, se é verdadeiro, se é falso. A preocupação dele, sim, é com o servidor no exercício da função. No seu horário de trabalho. Caso ele não estiver desempenhando, né, de forma ali regular, de forma honesta, o seu horário de trabalho, então é de interesse coletivo essa fiscalização. Então, Wellington, dentro da regra, fora da exceção, é o oposto. Se o vizinho começa, se a mulher não é funcionária pública, ela é simplesmente uma pessoa comum. E aí, lá, né, na sua vizinhança, o vizinho começa a difamar, né, ali na vizinhança de que ela está atraindo o seu marido. Nota que ela não é funcionária pública. E nem está no exercício de sua função. Nem está no exercício horário de trabalho, nada. Entendeu? Ali, Wellington, o crime é consumado justamente no momento que ele leva essa informação a uma terceira pessoa. Entendo. Não importa, né, para o legislador se é verídico, se é falso. Já no exercício da função, não. Cabe aí, né, provar, porque se caso, de fato, a mulher não estiver desempenhando, né, a sua função como deveria desempenhar, dentro ali, pelo menos do horário previsto, sim, cabe a ela, talvez, responder por um PAD, um processo administrativo, ou ser desligado da sua função, sim, sabe, laboral. É mais ou menos nesse Pode haver exoneração, né? Pode haver. Então aqui o mais importante não é se realmente ela está traindo ou não, mas o que ela está fazendo no horário que deveria estar trabalhando, se for funcionária pública. Porque é de interesse coletivo. Entendo. A fiscalização. Muito bem, muito bem explicado aqui. Então vamos para o próximo artigo, né, que é o 140, crime de injúria. Fala um pouquinho pra gente. Vamos lá para o crime de injúria. Primeiramente, vamos ler letra de lei aqui e depois a gente vai vendo aqui a explicação, desenrolar do passo a passo aqui do crime de injúria. Então vamos lá, ó. Leia aqui que eu leio aqui, fica mais fácil para mim. Ó, crime de injúria é tipificado aqui no artigo 140 do Código Penal, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa, diferentemente dos outros, que é e-multa, né? O que você precisa prestar atenção aqui? Então, aqui ele já é de honra, já fere a honra subjetiva. Então, vamos lá. Aqui, ó. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade, ou seja, imputar a alguém algo que vá ferir ali a sua dignidade, chamar uma pessoa de ladrão. Uma característica negativa. Uma característica negativa. Ou ao decoro, por exemplo, quando você fere ali, quando você vai falar de forma pejorativa acerca da intelectualidade da pessoa ou das qualidades físicas. Por exemplo, chamar uma mulher de loira burra. Meu Deus do céu. Então, tão grave que o Ed chega e falou baixo. Ai, Deus do céu. Mas por que a pessoa precisa falar isso, né? Não precisa. E muito menos provar isso. Muito menos provar isso. Por exemplo, ó, nos crimes, no crime de calúnia ali cabe, em regra, cabe a exceção da verdade. Aí tem ali 3
três partes em que não cabe exceção. No crime de difamação, não cabe, com exceção lá do funcionário público. Aqui, gente, pouco interessa. Não existe exceção da verdade. Imagina só, se chamar a mulher de loira burra, você chamar a mulher de feia, de gorda, enfim. Então imagina só você ainda ter que levar essa pessoa ali para fazer um teste de QI com ela, para ver se realmente ela é uma loira burra. Você, além de ter ferido a honra ali subjetiva da pessoa, ia muito mais além. Você ia expor isso ali no momento da audiência. Então aqui, gente, não cabe exceção da verdade, ok? Vamos dar continuidade aqui. Então aqui no crime de injúria existe o perdão judicial. Por exemplo, de acordo com o parágrafo 1º, o juiz ele pode deixar de aplicar a pena de acordo com o inciso 1 e inciso 2. O inciso 1, ele versa acerca de a vítima, por exemplo, ter de forma injusta provocado a injúria. Por exemplo, você, né, nós estávamos ali discutindo e você, de forma injustificada, provocou a injúria. Eu fui lá, te injuriei, né? Pratiquei o crime de injúria. Mas a minha injúria só aconteceu, né? Eu só te injuriei porque você, de forma injusta, provocou aquilo. E no inciso 2, ele fala da pessoa que retorce aquilo. Por exemplo, eu te injuriei e logo em seguida você foi e também me injuriou. Então aqui pode ter o perdão judicial, nesses dois casos. Agora a gente vai ver um pouco sobre... que gera duas ofensas, né? Duas ofensas. No inciso 1, houve só um. Ou seja, você causou aquilo. Eu te injuriei porque você, de forma injustificada, me provocou. No 2, não. Tem duas ofensas. Eu injuriei a Andréia e a Andréia retorceu isso e também me injuriou. Logo após a primeira injúria. Então, aqui, no caso, é caso de perdão judicial. Dando continuidade, tomando meu chocolate gelado aqui, a gente vai falar sobre as qualificadoras, né? As qualificadoras, elas vêm logo no parágrafo 2º. Vamos ler lá, letra de lei, gente, ó. Lê aqui que eu leio aqui. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se consideram aviltantes. Aviltantes aqui seria humilhante, degradante, né? Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além de pena correspondente à violência. Então aqui, quando a gente fala de vias de fato, né, de violência, é quando, além de injuriar a pessoa, eu vou lá e dou um tabefe, um tapa na cara da pessoa. Aviltantes, né? Uma palavra nova, é humilhante, né? Gente. Humilhante, é degradante. Levar a pessoa ao extremo, né? Cuspir na cara da pessoa também. A doutrina majoritária fala muito na questão de jogar fezes, né? Na vítima. Nossa, que absurdo. É um absurdo. É uma injúria real. É uma injúria real. Então, Andréia, indo um pouquinho mais longe, como a gente acabou de ver no parágrafo 2º, né, que é sobre injúria real, aqui a gente vai ver sobre injúria racial ou injúria preconceituosa, né, que está aqui no parágrafo 3º, que dispõe que se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena ela é bem maior. Reclusão deixa de ser detenção, né, e passa a ser reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então aqui ela é bem superior às demais, né? Já muda até a esfera, né, Sim. Wellington? Porque aqui, olha, quando ultrapassa de 3 anos, já deixa de ser caracterizado como crime de menor potencial ofensivo. Que é até 2 anos. Até 2 anos. Então aqui já é bem mais severo. E uma coisa, na verdade, é o único, né, dos crimes contra a honra que ultrapassa, né, os 2 anos. André, como a gente já tinha falado lá no início, existe uma linha muito tênue sobre o que é injúria racial ou preconceituosa. Os próprios meios de comunicação, quando vão narrar esses delitos, eles se confundem. Confundem e acabam passando uma informação que não é verídica. Então a gente precisa prestar atenção, André, porque eles vão ser... a diligência vai ser diferente. Por exemplo,
O crime de injúria racial, de injúria preconceituosa, né, previsto no artigo 140 do Código Penal, ali no seu parágrafo 3º, né, como está aqui, ó. E o crime de racismo, ele já está na Lei 7.716, ali de 89. Então, vai ser bem diferente. Mas, quando a gente vai falar sobre prática, como a gente falou agora há pouco, até a mídia acaba se confundindo. Quando a gente fala de injúria racial, nós estamos nos referindo nós estamos denegrindo a imagem de uma pessoa em si, de uma forma não coletiva, individual. Por exemplo, teve o caso onde uma torcedora de um time chamou alguém de um time rival de macaco. Ela estava ali, né, teve uma discussão muito grande, parte da mídia divulgou como racismo, outra grande polêmica aqui no país, e outra como injúria racial, e ali restou provado que foi injúria racial, porque ela denegriu a imagem da pessoa, de determinada pessoa, não de uma coletividade. Já o racismo, que é muito mais grave, ele vai denegrir a imagem da pessoa de uma forma coletiva. Por exemplo, você fala assim, você, macaco, pobre, favelado, brasileiro, então toda a nação brasileira. Então eu, por exemplo, se eu estiver num lugar e uma pessoa falar isso para um amigo meu, para um colega ou simplesmente para uma pessoa que está do meu lado, eu vou me sentir incluído ali naquele grupo que a pessoa determinou, porque a pessoa não atingiu simplesmente uma pessoa de forma individual, mas eu me senti ofendido de uma forma coletiva. Porque eu também sou brasileiro. Da mesma forma, se alguém falar do meu lado, você, preto, macaco, africano, não vai atingir simplesmente uma pessoa em sua individualidade, em sua esfera individual, e sim a coletividade. Então, por exemplo, como está aqui na tela, ó, o crime de injúria racial, injúria preconceituosa, ele é um crime de ação pública, né, de natureza jurídica pública, condicionada à representação da vítima. Ele é um crime prescritível e que também ele é um crime afiançável. Depende da vítima. Depende da vítima. Ali, né, então aqui, essa ação, sim, né? O Ministério Público não pode por si só formar sua convicção ali e dar início à ação. Não, ele precisa da representação do ofendido, diferentemente do crime de racismo, gente. Então, o crime de racismo, né, tipificado na Lei 7.716 de 89, ele é um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público não precisa ali da representação da vítima. Ele é um crime imprescritível, ou seja, não vai chegar um tempo que vai prescrever, e ele é um crime inafiançável. Então a mídia precisa tomar muito cuidado sobre o que é racismo e o que é injúria racista, né? Injúria racial, injúria preconceituosa. Tu fala um pouquinho das penas que aumenta até de um terço as disposições comuns do artigo 141. Andréia, acerca das disposições comuns, a gente já vai ver no artigo 141 do mesmo código, né? Do Código Penal, do inciso 1 ao 4, onde... Vou ler aqui que é mais fácil, gente. Ó, as penas combinadas neste capítulo aumentam-se de um terço, então não é de até um terço, mas de certamente, diretamente um terço, se qualquer dos crimes é cometido. Então, vamos lá. 1. Contra o presidente da República ou contra chefe de Estado estrangeiro, né? 2. Contra funcionário público em razão de suas funções. 3. Na presença de várias pessoas, ou seja, por exemplo, numa entrevista coletiva, né, numa apresentação lá na faculdade, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, difamação ou injúria, por exemplo, através das redes sociais, né, que hoje é um dos meios mais fáceis que a gente tem de propagar uma informação, seja verídica ou não. E 4. Contra a pessoa maior de 60 anos, né, ou portadora de deficiência. Então, aqui para os crimes de calúnia e de difamação, a gente tem essa prerrogativa. Já para o crime de injúria, não.
Ou seja, aqui, ó, exceto no caso de injúria. Porque no crime de injúria, a gente já tem à disposição lá no próprio artigo 140, no seu parágrafo 3º, né? Que já entra lá como uma injúria racial. Ou seja, essas pessoas já estão protegidas, né, pelo parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. Então aqui vale salientar o parágrafo único desse artigo, que versa sobre, ó, se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Ou seja, se você praticou o crime de calúnia, difamação ou injúria mediante paga ou promessa de recompensa, meu querido, a sua pena vai ser em dobro. Então agora eu tenho 3 perguntas para a doutora Andréia. A primeira pergunta, doutora Andréia, vamos lá. Quem que pode ser o sujeito ativo e o sujeito passivo desses crimes que a gente está tratando aqui? Calúnia, difamação, injúria, ou seja, os crimes contra a honra. Então, Wellington, qualquer pessoa física pode ser sujeito ativo, né, dos crimes contra a honra. Imagina que qualquer pessoa, né, pode, no caso, difamar, caluniar, injuriar alguém. Que esse alguém pode ser justamente, né, no caso, o sujeito passivo. Qualquer pessoa física. Por exemplo, dos crimes que fere aí a honra objetiva, a honra subjetiva, qualquer pessoa física. Pode ser, né? Tá, agora Eu já ia te fazer uma outra pergunta. Inclusive é uma pergunta que tá aqui na tela. Andréia, qual que é o momento da consumação desses crimes? Seja o crime de injúria, de calúnia, de difamação, qual que é o momento exato da consumação desses crimes? Olha só, os crimes de calúnia e difamação são os crimes que ferem, no caso, a reputação, né, que são as qualidades físicas, morais, intelectuais das pessoas. Então, assim, perante a sociedade. Logo, o que precisa macular, né, desde que essa informação chega ao ouvido de terceiros. Terceiros tomou conhecimento, no caso, né, deste fato criminoso, no caso da calúnia, ou deste fato ofensivo, no caso da difamação, ali já está consumado o crime. Independente, Wellington, se a pessoa acredita, se não acredita, se, sabe, sentiu ofendido ou não, ali, né? da narração, não importa. Narrou, levou ali, imputou, né, o crime, ou imputou a ofensa a determinada pessoa, chegou ao ouvido de terceiro, ali está consumado. E o de injúria? Na honra subjetiva, que no caso é o crime de injúria, é justamente quando a vítima ela toma conhecimento, né, daquele qualidade ali negativa, né, que mancha, no caso, a autoestima, que mancha a dignidade, a sua dignidade da pessoa. Então manchou ali para ela, né, é o que ela pensa dela, é o que ela são os seus sentimentos, se ela se sentiu, né, por exemplo, ferida a sua dignidade, o seu decoro. Andréia, nós sabemos que existem os crimes formais e os crimes materiais ali, né, aqui dentro do direito penal. Quando eu firo ou uma pessoa fere a honra de alguém, seja objetiva ou subjetiva, que tipo de crime é esse? Ele é formal ou ele é material? Wellington, todos os crimes contra a honra são crimes formais, né? São crimes que não dependem do seu resultado naturalístico. Uma vez ali acontecido, né, esses determinados delitos, já está configurado. Então, o foco, na verdade, exerceu a ação, praticou a ação descrita ali em lei, o resultado naturalístico não importa. Entendo. O crime está consumado. Andréia, você colocou como ênfase aqui, né, a pessoa física, né, sobre sujeito ativo e sujeito passivo, acerca dos crimes, né, contra a honra. Vamos falar agora de pessoa jurídica, que é muito importante, que deixa muita dúvida, né, pairando na cabeça das pessoas aí. A pessoa jurídica, ela pode sim se encaixar ali em se tratando de crimes contra a honra. No caso aqui, ó, vamos ver, ó.
Vamos ver, na verdade. Vamos ver aqui, ó. Calúnia, sim, ela pode sim, desde que se trate de crimes ambientais. Então, em se tratando de crimes ambientais, a pessoa jurídica pode sim se encaixar aqui nessa seara. Já nos crimes de difamação, como a pessoa jurídica, André, como a gente já falou muito aqui, né? A pessoa jurídica, ela é dotada de dignidade objetiva, ou seja, honra objetiva, na verdade, melhor falando aqui, né? Ela é dotada de honra objetiva. Como a gente já falou aqui, os crimes de calúnia e de difamação, eles versam acerca da honra objetiva. Então, sendo os crimes de calúnia e de difamação, a pessoa jurídica sim entra nessa seara. Nos crimes de calúnia, né, em se tratando de crimes ambientais, e nos crimes de difamação, independente do crime ali, que, né, independente da imputação que a pessoa está colocando ali sobre a pessoa jurídica. Já no crime de injúria à pessoa jurídica, concordemos aqui, a pessoa jurídica não é dotada de honra subjetiva. Não tem como um CNPJ falar assim: eu me senti ofendido. Então, gente, a minha dignidade. Vamos fazer agora um resumão daquilo que a gente já explanou aqui. Por exemplo, o requisito. O que é requisito para ser calúnia? O que é requisito para ser difamação ou injúria? Então, vamos lá. Vamos lá. André, você começa ou eu começo? Pode começar. Eu começo. Então, como eu já falei lá sobre o crime de calúnia, vamos ler aqui, ó. Crime de calúnia, quais que são os requisitos? Imputação de um fato. Gente, calúnia é um fato, ok? É determinado como algo criminoso. Então, no crime de calúnia, tem esse fato que você imputou, alguém tem que ser caracterizado como criminoso. Segundo, a ofensa ela deve se dirigir a uma pessoa determinada. Não tem como eu falar simplesmente fulano, cicrano, beltrano. Simples, tem que falar Andréia fez tal ato que é classificado como crime. Amanda, enfim, tem que dar ali o nome da pessoa que cometeu, ok? Terceiro, essa imputação ela tem que ser falsa, porque a gente já viu que cabe lá a exceção da verdade, com exceção de 3. É exceção da exceção, né? Com exceção de 3 requisitos. Então, essa imputação desse fato determinado como crime a uma pessoa, ela tem que ser falsa. Andréia, dê continuidade. Então, é um resumo do resumo. É o resumo do resumo, gente. Olha só. Vamos fazer um quiz? Não, vamos fazer um quiz na próxima aula. Na próxima aula. Na próxima a gente faz. Então, olha só. O requisito da difamação, bem objetivo. Precisa ser o quê? Um fato determinado, né? Uma determinada pessoa. E este fato, ele precisa ser um fato ofensivo. Ele não é um fato criminoso. Não é criminoso. Pode até ser uma contravenção penal, mas um fato criminoso tipificado, né, como crime, não. Tá? Então, a ofensa deve ser dirigida a uma pessoa determinada. Também. Nota, precisa da autoria, né? Precisa ali do fato determinado. Tem que ser narrado um fato determinado. E há uma pessoa determinada, uma né? autoria. Uhum. Não é preciso que o fato ofensivo seja falso. Aqui não cabe ali a exceção da verdade. Pode ser mentira, pode ser falso. Não interessa. Não interessa. A não ser que entendeu? seja contra funcionário público. Exceto a exceção da verdade, que é para o funcionário público. Né? No exercício da função No ainda, exercício gente. da função. Não é que o funcionário Então, público está de imagina. férias na praia, né? Aqui o fato, né, é ofensivo, que vai ferir a reputação da pessoa. Não importa se é verdadeiro, se é falso, uma vez mencionado, né, e ali ferida a reputação, chegado ao ouvido, né, de terceiros, no meio social, já é ali consumação do crime. Deve haver a intenção de ofender, o ânimos difamandi,
ou seja, a vontade de difamar a pessoa, né, de macular a reputação da pessoa, que são as qualidades físicas, morais, intelectuais que a pessoa tem, né, que promove o seu autoestima frente ao meio social. A sua autoestima, muito Ué, bem. continua pra gente. Vamos lá. Então aqui se imputa uma característica negativa, diferentemente da calúnia de difamação, que se imputa um fato, ok? Então uma característica negativa, corno, ladrão, malandro, enfim. No segundo, nós temos que a ofensa ela deve ser dirigida a uma pessoa determinada. E terceiro, deve sim haver a intenção de difamar aquela pessoa, de injuriar aquela pessoa, né? Que a gente tem da injúria e da difamação também. Deve ter a intenção de sujar aquela imagem da pessoa, só que aqui no caso da injúria, da pessoa para consigo mesmo, ok? Deve haver então, a intenção de mensagem ofender. aqui não é chegar a terceiro, mas é chegar Sim. à própria pessoa, Uhum, né? porque a vítima. Isso, porque a consumação dos crimes de calúnia e de difamação, ela se dá quando chega a terceiro. E já do crime de injúria é quando a pessoa toma conhecimento. Eu sei, eu cliquei no botão aqui e mudou ali, mas não tem problema. Então, gente, vamos finalizar. É porque o conteúdo é muito extenso, daria de falar um pouquinho incrível esse mais. conteúdo. Dá vontade de falar mais. É. Mas a gente já falou o suficiente. Já, tá bom. A gente agradece a sua atenção de ter ficado com a gente até aqui. Vamos preparar ainda conteúdos magníficos para os próximos vídeos, né, Wellington? Com certeza. Toca aqui, que a parceria agora continua. Gente, muito obrigado por vocês estarem assistindo até agora. Como a Andrea falou agora há pouco, no início do vídeo, curta, comente, compartilhe, porque esse projeto é um projeto incrível que a gente está fazendo, que vai mudar muito a nossa vida, a nossa percepção daquilo que é o direito. Nós estamos aqui tentando compartilhar tudo aquilo que a gente tem aprendido e mais ainda vamos trazer pessoas especialistas na área. Então, fica aqui no vídeo com a gente sempre, assista os outros vídeos, acompanhe que acho que vai ser um assunto melhor que o outro. E no próximo vídeo né? vamos ter o professor Hugo Tonetti, monstro do direito. Monstro do direito, gente. Monstro do direito penal, administrativo, processo. Não, o currículo daquele homem, pelo amor de Deus, ele vai falar o currículo dele. Pessoa. Gente, desde Então, já agradecemos, tchau. Espero que vocês tenham aprendido com a gente aqui. E é isso. E nós até o aprendemos. próximo. A gente aprendeu bastante. Falou, Wellington, até o Tchau, próximo. até o Tchau, próximo. gente. Tchau.